Olá pessoal, mais uma vez, muito bom dia. Sejam todos muito bem-vindos. Uma alegria estar aqui na companhia de vocês. Que nós possamos nesse momento permitir que a espiritualidade nos envolva e nos abraça com esse amor incondicional que eles trazem no coração. Vieram de muito longe, já estão se movimentando entre nós para que nós possamos sentir essas energias de paz, a qual todos nós carecemos muito, muito mesmo. Então nós vamos agradecendo a eles, agradecendo ao nosso querido Mestre Jesus, agradecendo a Deus por mais um dia de vida, esse domingo maravilhoso, de sol, muito quente, né? Mas necessário. A gente sabe que tudo tem um porquê. Então que a gente possa se envolver nesse ambiente acolhedor e amigo, que nós possamos acalmar o coração, tranquilizar a nossa mente e receber o Evangelho que sempre nos oferece aquilo que nós carecemos para melhorar a nossa caminhada, para fortalecer o nosso coração e para dar continuidade à nossa existência. No Evangelho tem um ensinamento assim, que diz, a cada um segundo a sua obra. Nós temos que entender isso, porque obra, muitas vezes nós achamos que a obra é somente aquilo que nós fazemos fisicamente, e não é. Nossa obra ela é constante e principalmente e absolutamente mental, né? Então a sua mente tem que estar sempre trabalhando em benefício de você mesmo, em benefício das outras pessoas. E esse momento que nos é dada essa oportunidade é onde nós podemos levar adiante essa obra, não somente pensando no nosso coração, mas que a gente possa também irradiar amor, pensamentos positivos, alegria, porque a espiritualidade vai juntar tudo isso e vai canalizar onde mais houver necessidade. Pode ser que seja de um vizinho aqui próximo, pode ser de alguém muito distante, mas a espiritualidade ela tem essa expertise, né? De saber utilizar essas energias do bem para canalizar os corações aflitos. E você pode ser um colaborador disso, né? Então você não veio só receber, você veio doar também. Que alegria, né? Que bom que nós podemos fazer isso. Então que Jesus nos acolha o coração, permita mais uma vez o início de uma tarefa. Hoje o Sérgio mais uma vez se oferece como canal da espiritualidade para trazer a nós a palavra do Evangelho, que sempre é muito importante ao nosso coração. Muito, muito obrigado a todos, um ótimo domingo a todos vocês, muita paz, que assim seja. Que assim seja. Bom dia a todos. Hoje eu escolhi para nós estudarmos um pouquinho por uma coisa que nos aflige muito, né? O nosso dia a dia, a nossa existência atual, que são as insatisfações. Quantas vezes, né, nós ficamos insatisfeitos com tudo que ocorre conosco, né? Insatisfeitos com o nosso trabalho, insatisfeitos com o nosso estilo de vida, insatisfeito muitas vezes até com a nossa própria família, com aqueles que convivem conosco, né? E esquecemos que essas insatisfações, elas vêm dentro de nós mesmos. Somos nós que criamos, né? Que criamos uma situação de insatisfação, né? E aí a gente vai ver alguns motivos, né, que nos fazem insatisfeitos, né? E algumas formas da gente corrigir esses motivos. Lembrando que sempre só vai depender de nós mesmos, né? Porque a gente tem a mania, todo ser humano tem, de achar que o outro é culpado da minha insatisfação, né? Nem sempre é, né? Então é sobre isso que nós vamos conversar um pouquinho hoje. Eu lendo um pedacinho aqui desse livro, usando o Evangelho, né, de São Mateus, que fala sobre bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Ele fala com relação às insatisfações. Jesus fala: um dos defeitos da humanidade é ver o mal do outrem antes de ver o que está em nós. Incontestavelmente é o orgulho que leva o homem a se dissimular dos próprios defeitos, tanto ao moral
como ao físico, né? Então, né, a gente vê muito mais o erro do outro e não vê o nosso, ou não queremos ver, né? Nós não admitimos, que é o que mais ou menos o que acontece com todos nós, né? Então, tuas insatisfações, né? Vamos falar sobre isso, nossas, né, insatisfações, né? Jovens, adultos, né, idosos, né, criaturas de várias posições sociais, né, e de vários contextos na vida, eles sofrem e sofrem muito, um sofrimento muito intenso de insatisfação, né? Muitos são eternos insatisfeitos, né? Eles não se contentam com nada, por mais que tenham tudo, né? Eles sempre querem mais e mais, seja de bens materiais ou de bens espirituais também, né? E um dos grandes males, né, que motivam essa insatisfação é a solidão, né? Isso nos dá uma insatisfação imensa quando nós nos sentimos sozinhos, sentimos essa solidão, né? E esse é o grande mal da sociedade hoje, né? Pessoas sofrem com a solidão, apesar de que muitos vivem sozinhos e não sentem a solidão, e outros vivem cercados de pessoas e sentem a solidão, né? Então, a solidão, ela não depende de estarmos junto ou não com alguém em nossa vida, né? Muitas pessoas solteiras, né, elas procuram um relacionamento, qualquer que seja, né, para que a solidão não atrapalhe, né, as suas pretensões de conseguir amor, né, conseguir um companheirismo, né? E esquece que a solidão, ela não passa, né, de uma coisa nossa, né, de uma falta de confiança em nós mesmos. Quando nós nos desprezamos, quando nós nos subestimamos, aí nós nos sentimos sozinhos, né? Não depende de estarmos junto com alguém ou não, né? Me perdi um pouquinho aqui. Diversos, né, casais, por exemplo, né, eles reclamam que não veem, né, o cônjuge, né, seja ela ou ele, com os mesmos olhos que viam antes, né? Então eles acham que não é mais a mesma coisa como era outrora, né? Que eles tinham uma relação que julgavam acertada. Então eles se sentem deprimidos, né, desgastados, e esquecem que muitas vezes não são eles, não são os outros que causam isso, são eles próprios que estão causando, né, essa insatisfação conjugal, né? Mas por que a gente acha isso? Porque a gente não aceita os nossos fracassos, né? Nós não reconhecemos muitas vezes os nossos erros e gostamos, né, de culpar os outros pelos nossos próprios erros. Então, muitas vezes, né, essa insatisfação conjugal não é por causa do outro, é por minha causa mesmo, tá? Que eu não consigo aceitar, né? Várias criaturas, por exemplo, né, elas, quando são muito pobres, né, sofrem muito com a pobreza, elas enfrentam, né, procuram enfrentar a pobreza, né, tentando conseguir recursos materiais, né, recursos próprios para sair da miséria, né? Só que elas se esquecem que a prosperidade,
é do nosso espírito. Somos nós que nos fazemos prósperos ou não, né? Então, quanto mais eu abro a minha mente para receber a abundância que existe no universo, a minha consciência fica cada vez mais próspera. Então, não é correndo atrás de recursos materiais, simplesmente, que eu vou sair dessa situação de miséria, né? Eu tenho, né, essa condição de absorver o que o universo me propõe, essa abundância que todos nós temos, né? E muitas pessoas, por outro lado, ricas, né, elas trabalham incessantemente para ganhar, para ter mais e mais riquezas, né? Achando que essas riquezas, né, quando não são conseguidas, quando não chegam onde desejo, lhe causam insatisfações, né? E não percebem que essas insatisfações são porque eles não vão ser considerados, né, ou aceitos na sociedade por serem ricos. Então, isso lhes causa uma insatisfação muito grande, né? Porque eles ainda não ficaram conscientes da diferença do ter e do ser, né? De ter as coisas e de ser o que eles realmente são, né? Não dependendo da riqueza, né? Outras pessoas precisam de ter poder, né, para se autoafirmarem, para se tornarem satisfeitos. Eles necessitam disso, necessitam de se sentirem superiores para ficarem satisfeitos, quando eles até escravizam aquelas pessoas que trabalham junto. Por quê? Eles têm que se satisfazer ou satisfazer o seu ego, que é neurótico. Então ele só se sente bem, só se sente satisfeito quando eles tripudiam em cima dos outros. E isso para esconder aquele vazio que tem dentro do seu ser, que os torna insatisfeitos. Isso não é a causa da sua insatisfação, né? E outras pessoas, ou jovens, ou adultos também, para satisfazer as suas insatisfações, eles procuram fazer cursos acadêmicos, né, achando que a outorga de doutor vai dar a eles, né, uma condição, né, de capacidade, né, e prestígio perante os outros, quando na realidade não é o conhecimento, muitas vezes exagerado, que vai fazer isso. Pelo contrário, o que nos dá capacidade e prestígio é quando nós investimos nos mais íntimos valores que nós podemos ter, que é o quê? O nosso caráter, a nossa ética e a nossa honestidade. É isso que nos faz ter essa aceitação, né, da sociedade. Não é o fato de eu ser completamente ilustrado, né, oculto, que vai me ajudar nisso, né? Então é um erro muito grande. Então eu vou continuar, por mais que eu faça cursos, me prepare, vou continuar insatisfeito com relação à sociedade, né? Então é preciso a gente descobrir de fato a causa dos efeitos das nossas insatisfações. Precisamos descobrir isso, né? E descobrir e aceitar, né, que nós temos isso, porque muitas vezes a gente reclama dos defeitos dos outros, né? E esses defeitos nos incomodam porque nós temos os mesmos defeitos, só que nós não aceitamos
e não admitimos tê-los, né? E Jesus, no início da nossa conversa aqui, ele fala, né, que fala para nós que um dos defeitos grandes da humanidade é ver o mal do outro antes de ver o que tem dentro de nós. Então, primeiro eu vejo o mal do outro, depois é que eu vou ver, se é que eu vejo o que eu tenho de mal, né? E tem uma passagem dele que ele fala assim, que é muito certa, que a gente consegue ver, né, um cisco no olho do outro e não vê um alqueire no nosso olho, né? Então olha a diferença, né? Quer dizer, uma coisa minúscula eu consigo ver, uma coisa enorme que está à minha vista eu não consigo, eu não quero ver, né? E justamente esse orgulho que nós ainda temos que nos faz, né, dissimular esses erros, esses defeitos que nós temos, nos causando insatisfações, seja do ponto de vista moral ou seja do ponto de vista físico. E ele nos ensina mais uma coisa, Jesus, né, nos seus ensinamentos do Evangelho, que o ideal para nós vermos as causas reais, né, das nossas insatisfações é fazermos um autodescobrimento, né? Autodescobrimento é entrar na profundeza do nosso interior e achar as matrizes, né, que causam esses comportamentos inadequados que nós temos por causa das insatisfações, né? E isso só conseguimos fazer através da reforma íntima, né? O que é a reforma íntima? É olhar para dentro de nós e achar os erros, os defeitos que nós temos e tentar corrigi-los. Isso que é reforma íntima, porque só nós conhecemos os nossos erros, os nossos problemas, né? Como não conhecemos os dos outros, né? Ninguém sabe o que se passa na mente de uma pessoa, nós sabemos o que passa na nossa mente, porque nós somos responsáveis unicamente por nós mesmos, pelas nossas qualidades, pelos nossos defeitos, né? E não podemos, né, não devemos nos comparar com os outros, né? Porque quando nós nos comparamos com os outros, ou nós nos sentimos superiores, ou nós nos sentimos inferiores. Isso não existe. Não existe ninguém pior ou melhor que o outro. Existem espíritos encarnados em patamares evolutivos diferentes. Então, aquele outro que me incomoda, né, com a atitude dele, com a situação dele, com a evolução naquele momento, naquele momento dele, nós passamos por aquilo, já passamos, né? Então também já incomodamos muita gente, né? Então nós temos que entender que depende só de nós. E muitas vezes, né, essas insatisfações, né, elas nos trazem problemas mentais muito grandes, porque nós não conseguimos, né, viver da forma que nós devíamos viver. Não podemos esquecer que muitas vezes, né, essas insatisfações, elas são causadas, né, pelas provas que nós assumimos lá no plano espiritual, antes de reencarnarmos, e elas estão aparecendo agora. Então nós temos que analisar, será que eu não me comprometi a sofrer, né, ou me tornar insatisfeito por causa das minhas provas lá? Então nós temos que analisar muito e não ir contra, né? Porque foi um compromisso que, apesar de ter apagado da minha memória, de vez em quando ele vem à tona e nós já lembramos, até para que a gente mude, né, o curso da minha vida naquele momento e passe realmente a tentar cumprir esses compromissos
que muitas vezes nos tornam insatisfeitos, né? E não podemos esquecer também que quando nós estamos insatisfeitos, nós transmitimos para o nosso próximo essas insatisfações, né? E o que vai acontecer? Nós vamos fazer com que eles se tornem insatisfeitos com a nossa posição, com a nossa situação que incomoda e se afastem. Então, a nossa insatisfação acaba ocasionando um afastamento daqueles que convivem conosco, né? Aí eu vou me sentir muito mais solitário do que antes, né? Porque eu mesmo estou provocando aquilo, né? Então, gente, era isso, né, que eu queria ter trazido para nós conversarmos hoje, que é uma coisa que nos aflige, né, constantemente. Nem sempre nós estamos completamente satisfeitos com as coisas que acontecem. Nós temos que aceitar as reveses da vida. Quantos, né, perdem a riqueza da noite para o dia por comportamentos próprios, que são os únicos responsáveis, né? Adquirir muitas vezes doenças provocadas por nós mesmos, ou por excesso de comida, ou por excesso de bebida, ou por excesso de drogas até. Então nós é que provocamos isso. Então nós temos que nos acostumar com essas insatisfações que muitas vezes são temporárias, né? Porque tudo passa, né, na nossa vida. A nossa vida aqui atual, né, é uma passagem, né, muito curta em relação a tantas existências que nós tivemos, né, e que ainda vamos ter, né. Felizmente nós estamos melhorando, né? Hoje nós estamos bem melhores do que éramos há 300 anos, 400 anos atrás, que estivemos aqui, né? Então isso é muito importante. Então vamos procurar, né, encher a nossa existência terrena de satisfação, né? Vamos levar o nosso dia a dia da melhor forma possível. Para quê? Para que ele seja feliz, porque ninguém veio aqui para ser infeliz, nós viemos para sermos felizes. Essas dificuldades, né, vicissitudes da nossa vida fazem parte da nossa evolução espiritual, né? E quantos problemas nós tivemos e quantos problemas nós já resolvemos que nem nos lembramos dele, conseguimos resolver, né, por capacidade nossa, inteiramente nossa, né, por experiências que o nosso espírito tem acumuladas em vidas anteriores que tivemos, né? Vamos acumulando experiência e cada existência a gente vai ficando melhor, até chegarmos, né, à meta final, né, das nossas encarnações aqui, que é a perfeição, né? Tirar todos esses defeitos, todas essas insatisfações, esses problemas que afligem o nosso espírito, para que ele vire perfeito. Aí nós não vamos precisar mais voltar aqui, né? Aí vamos ficar lá em cima, cheio de luz, né, trabalhando para os outros que continuarem aqui. Então, que Jesus nos ajude a aguentar e tirar de nós essas insatisfações momentâneas que nós temos, né? Muito obrigado, que Jesus nos ilumine sempre. Que assim seja. Nós vamos então, mais uma vez, agradecendo imensamente a Deus, a Jesus,
por essa oportunidade bendita de estarmos nesse ambiente que nos convoca a uma reflexão profunda sobre o nosso comportamento, sobre tudo aquilo que nós expressamos em nossas vidas e para a responsabilidade que temos que ter diante das ações, dos pensamentos, para conosco e para com as pessoas que convivem ao nosso derredor. Que nós possamos nesse momento, a convite da espiritualidade, aquietarmos o nosso coração. Procure nesse instante respirar profundamente e perceber essas energias palpitantes, esses eflúvios que se manifestam intensamente nesse ambiente, em benefício de todos nós que aqui estamos e em benefício de muitos outros que nós nem imaginamos. Que nós possamos, juntamente com a espiritualidade, fazer com que essas energias se conectem aos corações aflitos, angustiados, entristecidos, que nesse momento agasalham em seu ser, que eles consigam perceber e sentir a proximidade dessa paz, dessas energias transformadoras, para que haja um pensamento de otimismo, um estado de alegria, um momento de paz e um desejo de aprimoramento, de evolução. Que nós possamos envolver a todos os hospitais da nossa comunidade, para que todos os enfermos possam ser acolhidos, não somente pela equipe terrena, mas acima de tudo pelos médicos e enfermeiros da espiritualidade. Que nós possamos agasalhar a todos os lares, principalmente os lares onde existe ainda muitos conflitos, tantas desavenças, desamor, desentendimento, para que haja harmonia, equilíbrio, paz, serenidade e compromisso de um para com os outros. Que nós possamos imaginar nesse momento e pensar nos nossos lares, no ambiente acolhedor que nós criamos, nas pessoas que convivem conosco, imaginando luz, serenidade, amor. Que nós possamos nesse momento pedir a Jesus que abençoe essa casa, esse templo que nos é reservado à oração, à prece, à cura, para que aqui nós possamos receber tudo aquilo que nós necessitamos, mas acima de tudo, que nós possamos também oferecer aquilo que de melhor nós possuímos, para que haja em nosso coração desenvolvimento, compreensão, para que nós possamos entender e compreender que existe latente na alma de cada um de nós todas as potencialidades que nós necessitamos. E através da nossa postura, da nossa evolução, do nosso aprimoramento, essas potencialidades vão se manifestando. Então que nós possamos agradecer a Deus por essas oportunidades benditas dessa manhã, pedindo que todos nós possamos sair daqui com o nosso coração fortalecido, o nosso espírito encorajado, para que dias melhores, com certeza, cheguem. Que nós possamos, Jesus, fazer o nosso melhor e nos momentos mais difíceis, mais angustiosos, aqueles momentos que muitas vezes nós não sabemos qual a solução, que nós possamos nos recordar das Tuas lições de amor e conectar o nosso coração ao Teu amor infinito por todos nós. Que a Tua paz esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja.